Em destaque, no Panorama CBN, presidente da Câmara confirma a votação do projeto de lei antifacções para esta terça-feira. Defesa de Bolsonaro vai entrar com novos recursos, mas já prepara laudos médicos para prisão domiciliar. Petrobras faz nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos. Premier alemão debocha de Belém após participar da COP. E morre no Rio de Janeiro, aos 82 anos, o músico Jardes Macalé. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou o Lucas Soares e a partir de agora, em menos de meia hora, eu te conto o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da Rádio CBN ao longo desta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Começo te contando que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou para esta terça-feira a votação do projeto de lei antifacções, que ele tem chamado de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Mota confirmou a votação apesar de não haver consenso de governistas e de parlamentares da oposição sobre vários pontos da proposta. Você vem acompanhando aqui no Panorama CBN. O presidente da Câmara afirmou que a análise do projeto é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento ao crime organizado. Ele lembrou que a proposta aumenta as penas a integrantes de facções e dificulta o retorno de criminosos às ruas. Destacou a criação de bancos nacional e estaduais de dados sobre organizações criminosas. Que nós vamos ter a melhor proposta possível. Então nós vamos arredondar esse texto até o dia de amanhã e queremos amanhã aprovar uma matéria que realmente demonstre o nosso compromisso com a segurança pública, com o combate ao crime organizado, atendendo essa demanda da sociedade. Na semana passada, você acompanhou o relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, que deixou temporariamente o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para assumir a função, apresentou a quarta versão do parecer sobre o projeto. Um novo relatório, inclusive, não está descartado, seria o quinto. O PL, partido de oposição a Lula, deve votar a favor da proposta, já que considera que Derrite fez alguns avanços no parecer, mas ainda tenta incluir no relatório a equiparação dos atos cometidos por integrantes de facções criminosas a terrorismo. O partido também apresentou destaques, sugestões de alteração no projeto para proibir a realização de audiências de custódia nos casos de prisão em flagrante de membros de facções. Em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou que o Brasil está doente no que diz respeito à segurança pública. Ele citou índices relacionados à violência e terrorismo para criticar a situação atual do país. Sem mencionar o governo Lula, o magistrado disse que mudanças estruturais dependem de políticas de Estado e não apenas de ações pontuais de governo. Essa fala ocorreu durante um almoço com empresários. O ministro citou indicadores internacionais e afirmou que, ao comparar Brasil com outras nações da América Latina, o país aparece atrás de vizinhos em métricas ligadas à estabilidade, violência e terrorismo. Deixa eu dar um dado para os senhores. Sabe quem está à frente de nós em segurança pública? Paraguai, Argentina e Chile. Esse é o nosso dado da realidade. Nós estamos doentes e enfermos. Só não nos demos conta. E quem entende de segurança pública sabe que às vezes a gente quer tratar um problema de câncer com pílula de AS. Eu não estou defendendo A, B ou C. Eu estou dizendo que nós temos um problema sério de segurança pública. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, se prepara para publicar o acórdão do julgamento do núcleo crucial da trama golpista também nesta terça-feira. A previsão é de que a decisão final saia no Diário Oficial da Justiça. Com isso, começa a contar o prazo para as defesas dos 7 de 8 réus entrarem com novos recursos. No caso do tenente-coronel Mauro Cid, o caso já transitou em julgado. Ele já cumpre, portanto, a pena de 2 anos em regime aberto. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram à CBN que planejam entrar com os chamados embargos infringentes. A aposta é que uma resposta do ministro relator, Alexandre de Moraes,
ocorra a partir do dia 28 de novembro. E há uma previsão de que o rito seja semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Na mesma decisão que negou o recurso, Moraes determinou o trânsito em julgado e já a prisão imediata do ex-presidente. Portanto, a previsão nos bastidores é de que Bolsonaro possa ser preso a partir de 29 de novembro. Isso porque, assim como ocorreu nos embargos de declaração, é quase improvável que os ministros aceitem os embargos infringentes, até porque seriam necessários pelo menos 2 votos contrários à condenação. E apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de alguns dos réus. Por isso, a defesa corre contra o tempo para tentar reunir todos os laudos médicos. A intenção é tentar manter Bolsonaro em prisão domiciliar ou evitar que ele vá a um presídio comum. Uma cela especial no Exército seria considerado menos pior. No caso de Collor, Moraes determinou que ele ficasse preso em uma cela individual na ala especial de um presídio de Alagoas por ser ex-presidente. Mudando de assunto, ao apresentar o novo Plano Nacional de Cultura, enviado nesta segunda-feira ao Congresso Nacional, o presidente Lula fez críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que, se o plano for aprovado, nenhum presidente da República poderá calar a cultura no país. O objetivo do texto é orientar as políticas culturais do Brasil pelos próximos 10 anos. O presidente afirmou estar concretizando o sonho de transformar a cultura em um movimento e ressaltou que nenhum presidente eleito em 2026 poderá extinguir o Ministério da Cultura ou eliminar os planos previstos para as atividades culturais no país, em resposta principalmente às críticas sobre a liberação de recursos da Lei Rouanet. O presidente Lula também mencionou a segurança pública durante o evento, afirmando que a arte de governar é bastante difícil, especialmente diante de regras duras, inclusive nesse setor. Vocês sabem que a arte de governar é cheio de regras. Tem regras para tudo, tem fiscalização para tudo. Tem gente que ajuda muito pouco e tem gente que atrapalha muito mais. Esse dia eu ouvi de um companheiro, Wagner, que muitas vezes ele não quer determinado dinheiro do governo para determinada atividade, porque quando chega o dinheiro do governo é tanta exigência para ele cumprir que ele prefere não ter o dinheiro. Na questão da segurança pública é assim. Você foi governador e o Rio foi governador. Então como é que você faz para liberar? É fazer o que nós estamos fazendo. Também durante a cerimônia, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, falou rapidamente à imprensa sobre outro desafio que Lula terá de enfrentar: a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Essa indicação já deveria ter sido feita há algum tempo, mas o presidente tem se dedicado a outras agendas e ainda pretende se reunir com Rodrigo Pacheco, que acabou sendo preterido pelo governo antes de enviar a indicação de Jorge Messias ao Senado. Segundo apurações de bastidores e conversas com aliados, o clima no Senado não está favorável à nomeação de Messias, o que explica a demora de Lula em formalizar a conversa com Pacheco. Na semana passada, a casa deu um recado claro ao governo ao reconduzir Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República por uma margem estreita, indicando que a nomeação de Messias também deve enfrentar significativa resistência no Senado. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro se reuniu com prefeitos da região metropolitana para apresentar um plano de ação que pretende remover barricadas instaladas por grupos criminosos em favelas. Foram mapeadas ao menos 13.600 barricadas até agora, que dificultam a entrada de forças de segurança às comunidades e que prejudicam a circulação de moradores. Essa operação foi chamada de Barricada Zero e prevê ações diárias de longa duração com a participação de equipes do Estado e dos municípios onde as barreiras estão instaladas. O governador disse que a ação faz parte da operação que foi realizada no dia 28 de outubro e deixou 121 mortos no Rio. Castro disse que a ideia é que, à medida que mais barricadas apareçam, mais operações sejam realizadas. Que a gente possa saber imediatamente onde essas barricadas voltarem, e a ideia são operações da polícia em todo local onde a barricada voltar. Então, voltou uma barricada, vai ter uma operação. Voltou da barricada, terá outra operação, e assim a gente espera ir desincentivando essa ação de ir montando barricada
quando o criminoso tiver certeza de que, se ele voltar à barricada, o Estado fará uma operação bem maior aí, sim, com BOP, com CORE, com toda a estrutura das nossas polícias. Embora o problema atinja toda a região metropolitana, o governo identifica que a situação é mais crítica em São Gonçalo e em São João de Meriti, municípios onde a presença de grupos armados e disputas territoriais impõem maior número de obstruções. A primeira fase da operação vai contemplar 12 municípios. Nesta primeira etapa serão distribuídos 50 kits de demolição. A ideia dessa ação não seria apenas desobstruir vias, segundo o governador, mas também remover toda a infraestrutura montada pelos grupos criminosos nas ruas. Isso inclui construções improvisadas, carros abandonados, cabos, restos de madeira e outros objetos usados para bloquear acessos às ruas e comunidades. Agora a gente fala de COP. O presidente da cúpula abriu a sessão de alto nível, que tem a participação de ministros e representantes de países e blocos para o início das discussões políticas. São cerca de 160 representantes de áreas como meio ambiente, energia e agricultura dos países signatários da Convenção do Clima da ONU. Assim como na cúpula de líderes que antecedeu a COP, eles terão direito de 3 a 5 minutos de discurso até esta terça-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin discursou na abertura e pediu para que ministros presentes ajam com cooperação e senso de urgência. Ele também reforçou compromissos do Brasil. O Brasil propõe que a COP30 deixe como legado mapas de ação integrados na aceleração da transição energética para sair da dependência dos combustíveis fósseis. A meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Essa data está logo ali, mas os dados mostram que a capacidade renovável hoje ainda é a metade do que seria necessária para alcançar a meta. Em discurso, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, falou da necessidade de eliminar os combustíveis fósseis. Na quinta-feira, o país anunciou durante a COP que será o primeiro a deixar de explorar combustíveis fósseis ou mineração em larga escala na floresta amazônica. Alckmin também falou da proposta para que o mundo aumente em 4 vezes o uso de combustíveis sustentáveis até 2035, o que já foi apoiado por 25 países durante a COP. E povos tradicionais e movimentos sociais realizaram um novo protesto em Belém neste 7º dia de COP. O ato cobrou providências do governo federal sobre o fim da extração de petróleo e a demarcação de terras indígenas. A manifestação reuniu cerca de 3.000 pessoas e contou com a presença de lideranças indígenas de várias partes do país, como Luana Tupinambá, de Ilhéus, na Bahia. Estamos aqui para dizer sim à vida, para dizer que a gente não negocia território sagrado. Estamos aqui para dizer, pare de nos matar. Estamos aqui pelos biomas que nós representamos, todos os biomas desse país. Kleber Caripuna, liderança indígena do Amapá, cobrou segurança aos povos originários após o assassinato de um indígena Guarani Kaiowá ocorrido neste final de semana no Mato Grosso do Sul. Em pleno século XXI, a gente vê absurdos como esses de lideranças serem ainda assassinadas por conta do direito, da luta pelo seu direito territorial. E a gente precisa urgentemente parar com isso. O governo brasileiro, o presidente Lula precisa acionar e direcionar as forças de segurança federais. E o chanceler alemão Friedrich Merz comparou de forma depreciativa o Brasil com a Alemanha durante um discurso realizado no Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro. Merz disse que o país dele é um dos mais bonitos do mundo e que todos os jornalistas alemães que estiveram na COP ficaram felizes de ir embora da cidade. Ele disse, abre aspas, "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão.
todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos, fecha aspas. Esse discurso foi transcrito e disponibilizado pelo governo alemão, publicado no site e no canal do YouTube do Congresso Alemão do Comércio. Segundo a Deutsche Welle, emissora internacional pública da Alemanha, na ocasião, Merz pedia aos presentes para valorizarem o ambiente comercial próspero e livre da Alemanha. O chanceler alemão esteve na cúpula de líderes em Belém, onde participou de encontro bilateral com o presidente Lula. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em queda de 0,47% aos 156.992 pontos. O dólar comercial teve alta de 0,66%, cotado a R$ 5,33. O euro vale R$ 6,17, alta de 0,35%. E a prévia do PIB, medida pelo Banco Central, registrou uma queda de 0,9% no terceiro trimestre do ano. O dado foi divulgado nesta segunda. É a primeira contração mais forte da economia nos últimos 2 anos. A última vez havia sido no terceiro trimestre de 2023, com uma queda no índice de 0,5%. No mês de setembro, o IBCBR registrou queda de 0,2%. Mesmo com o resultado trimestral, na comparação com os últimos 12 meses, o índice segue positivo em 3%. Já no acumulado desde o início do ano, o crescimento é de 2,6% na comparação com os 9 primeiros meses de 2024. Essa redução na atividade econômica já era esperada diante do cenário de juros mais elevados para conter a inflação. Os dados do BC mostram ainda que a retração na atividade atingiu os 3 principais setores da economia no terceiro trimestre deste ano, sendo maior na agropecuária, que teve queda de 4,5%, seguido da indústria, com redução de 1%, e do setor de serviços, com queda de 0,3%. Para André Perfeito, economista-chefe da Garantia Capital, os números já eram esperados, tendo em vista a estratégia do BC de reduzir a atividade econômica para fazer a inflação se aproximar da meta de 3%. Os dados do IBCBR estão reagindo a uma política monetária bastante contracionista. Nesse sentido, a notícia boa é que está ruim. O fato da economia estar finalmente desacelerando abre margem, algum tipo de espaço para o Banco Central começar a pensar em algum corte de juros. Estava numa situação onde, a despeito de uma política de juros bastante elevada, a economia seguia muito forte. Então agora está entrando dentro do cenário que o Banco Central imaginava, e isso deve permitir algum tipo de suavização da curva de juros ao longo de 2026. Mesmo com o desaquecimento da economia, a expectativa dos analistas é que uma redução dos juros só deve mesmo começar a acontecer a partir de 2026. O IBCBR não é o índice oficial de crescimento, que é medido pelo IBGE, e deve ser divulgado no início de dezembro. No entanto, ele serve de parâmetro para auxiliar nas decisões do Copom para a definição da taxa Selic. As projeções do mercado financeiro para o ano indicam que o PIB deve crescer 2,1% em 2025 contra um crescimento de 3,4% em 2024. E a Petrobras identificou petróleo de excelente qualidade em um poço exploratório no pós-sal da Bacia de Campos, no bloco sudoeste de Tartaruga Verde. A descoberta ocorreu em um poço localizado a 108 quilômetros da costa de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, em profundidade de 734 metros. A perfuração já foi concluída. Segundo a estatal, a presença de óleo foi confirmada por perfis elétricos, indícios de gás e amostras de fluido coletadas no reservatório. O material seguirá para análises laboratoriais que vão detalhar as características dos reservatórios e dos fluidos encontrados, permitindo que a companhia avance na avaliação do potencial da área. O bloco sudoeste de Tartaruga Verde foi adquirido em setembro de 2018, na 5ª rodada da partilha de produção. A Petrobras é a operadora com 100% de participação. Essa é a segunda descoberta de um poço de petróleo classificado como de excelente qualidade no mesmo bloco apenas neste ano. Em maio, a Petrobras já havia anunciado outra descoberta, daquela vez no pré-sal da Bacia de Santos, também com óleo de alto padrão. O que diferencia esta descoberta é que ela está no pós-sal, a camada geológica situada acima do pré-sal.
Por estar em profundidades menores e não exigir a perfuração através de uma espessa camada de sal, o pós-sal costuma ser menos complexo, mais rápido e mais barato de explorar. Esses reservatórios já sustentaram grande parte da produção brasileira antes da era do pré-sal e seguem estratégicos quando novas descobertas permitem ampliar o aproveitamento de áreas maduras da Bacia de Campos, aproveitando então a infraestrutura já existente. Trilha internacional para te dizer que a ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi condenada à morte por crimes contra a humanidade. Em um julgamento que se arrastou por meses, Hasina foi considerada culpada por ordenar uma violenta repressão a manifestações de estudantes no ano passado. Segundo a ONU, cerca de 1.400 pessoas morreram, a grande maioria pelas forças armadas do país. O Tribunal Bangladense de Crimes Internacionais, que julgou o caso, disse entender que Hasina ordenou diretamente que os militares atirassem contra manifestantes, o que constitui, ainda segundo o tribunal, um crime contra a humanidade. A sentença saiu mais de um ano após estudantes terem protagonizado protestos que começaram contra um sistema de cotas do então governo que privilegiava veteranos de guerra em detrimento da população. As manifestações acabaram evoluindo para um pedido de renúncia de Hasina, com acusações de que a então premier passou a conduzir um regime autoritário. O tribunal, localizado na capital, Dhaka, e que julga crimes de guerra em Bangladesh, anunciou o veredito sob forte esquema de segurança e na ausência de Hasina, que fugiu para a Índia em agosto de 2024. Ela pode recorrer da sentença à Suprema Corte do país. Após a divulgação, o governo bangladense pediu à Índia que extradite Hasina. Condenado por tráfico internacional de drogas, o brasileiro Igor Daniel Zago foi preso pela Polícia Judiciária de Portugal em um condomínio de luxo de Cascais, próximo à capital Lisboa. A informação é da imprensa local. Além do envolvimento no envio de cocaína para a Europa, Zago também foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por participar do esquema de adulteração de combustível, alvo de uma mega operação em agosto deste ano. Igor é apontado pelo MP como um dos líderes de uma organização criminosa que fraudava bombas de gasolina, adulterava combustível e corrompia agentes públicos. Na denúncia, o MP afirma que ele é o responsável por manter contato com fornecedores de metanol e fazer a gestão financeira do grupo que controlava dezenas de postos de gasolina. Preso em Portugal, Igor é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele também aguardava a decisão sobre um recurso contra a condenação que recebeu no Brasil a 29 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Hora do esporte, seleção entra em campo amanhã e o lateral direito Wesley será titular na seleção diante da Tunísia, nesse amistoso de terça-feira. Ele entra na vaga do zagueiro Gabriel Magalhães, que se machucou na partida contra Senegal no sábado. Com isso, Éder Militão será deslocado da lateral para a zaga. O técnico Carlo Ancelotti não descartou fazer outras mudanças na escalação, mas planeja manter a base do último jogo. Ancelotti vai manter o esquema 4-2-4 para o jogo em Lille, na França. Caso Ancelotti não faça outras mudanças na equipe, o Brasil vai a campo com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. A partida será às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. É o último jogo da seleção em 2025. Os próximos compromissos do Brasil serão em março de 2026, contra a França e a Croácia, nos Estados Unidos, e vai ter transmissão da CBN. O técnico Carlo Ancelotti tem contrato com a seleção só até o meio de 2026, mas disse que pode ficar para mais um ciclo de Copa do Mundo. Em entrevista na França, o treinador italiano afirmou que não tem pressa para tomar a decisão e brincou sobre o custo da renovação em caso de conquista do hexacampeonato no ano que vem. Sim, é possível, porque, como disse, me encontro muito bem aqui. Não tenho outras ideias que não seja, de momento, o equipo da seleção brasileira para seguir. Temos que ser dois. A CBF e eu, mas creio que não temos prisa para fazerlo, mas a ideia pode ser de seguir, eu não tenho problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é muito mais barato,
e depois o Mundial pode ser muito mais caro. Além de buscar o 6º título mundial da seleção, Ancelotti declara estar disposto a ajudar em melhorias estruturais no futebol do Brasil. Assim, tô tão cansado, mas não pra dizer-te, eu não acredito mais em... E agora a notícia triste para o mundo da música. Morreu hoje, aos 82 anos, no Rio de Janeiro, o músico Jardim Macalé. A morte foi confirmada nas redes sociais do artista. Ele estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, onde tratava enfisema pulmonar. Nesta segunda-feira, sofreu uma parada cardíaca. Jardim começou a carreira nos anos 1960, quando teve a primeira composição gravada por Elisete Cardoso. Macalé rapidamente se destacou pela postura vanguardista, pela recusa a seguir padrões comerciais, o que lhe apresentou ao país como um anjo torto da MPB. O grande impacto inicial veio em 1969, com a performance de Gotham City, no 4º Festival Internacional da Canção. Em 1972, ele lançou o influente álbum de estreia Jardim Macalé, no qual consolidou essa estética híbrida, misturando rock, samba, jazz, blues, baião, canção. Desse período vem clássicos como Hotel das Estrelas, Mal Secreto e Vapor Barato, imortalizados também nas vozes de Gal Costa e Maria Bethânia, que você ouve aí ao fundo. Parceiros de poetas como Vale Salomão, Torquato Neto e José Carlos Capinã, Macalé construiu uma obra marcada pela estranheza, experimentação, pela defesa absoluta da liberdade criativa. Postura que o aproximou de artistas como Luiz Melodia, igualmente avesso a essas imposições das gravadoras dos anos 70 e 80. Ao longo da carreira, ele nunca abriu mão da coerência artística, sempre com uma voz ruminada, um violão singular, moldado por essa formação erudita. Ele é intérprete do próprio repertório de compositores como Ismael Silva e Lupicínio Rodrigues. Mesmo após décadas de atividade, manteve vigor e relevância. Lançou Besta Fera em 2019, um dos destaques da discografia dele. A gente se despede então dessa edição ao som de Vapor Barato, esse clássico de Jardim Macalé. Essa edição do Panorama teve produção e roteiro meus, Lucas Soares, edição e sonorização do Anderson Wendel. O Panorama volta nesta terça às 7 da manhã com Bianca Santos. Eu volto na edição da noite. Um abraço. Até lá. Eu não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas, meu casaco de geral cheio. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.